pessoal, eu sou Carolina, professora de Geografia do curso Essência, e o tema da aula 4 é indústria. Esse tema, ele é muito abordado no Enem, por isso que a gente vai conversar um pouco mais sobre ele. Vamos dar uma olhada agora no esquema da lousa. A indústria, pessoal, ela é separada por revoluções, então vamos entender o começo, o meio e atualmente. Então, a primeira revolução industrial, caracterizada no final do século XVIII, na Inglaterra principalmente, máquinas movidas a vapor, isso quer dizer que eu preciso do carvão mineral. Nessa fase eu tenho um êxodo rural, a população que vai sair do campo e vai em busca de novas oportunidades na cidade. Então, um crescimento grande das cidades, que a gente já trabalhou na aula de urbanização, e agora vamos dar uma olhada nessa parte da indústria. Na segunda revolução industrial, já é a continuidade, isso quer dizer, eu tenho novas técnicas na industrialização. Agora eu tenho o petróleo como a principal fonte de energia. Teremos também os motores a combustão e a energia elétrica. Então, é uma evolução da primeira revolução industrial. Além da Inglaterra, nós temos também outros países em destaque. A Alemanha, a França e os Estados Unidos. Então, reparem como essa revolução ela está englobando, ela está indo ao longo da Europa e também já chegou na América do Norte. O êxodo rural ele está presente tanto na primeira revolução quanto na segunda revolução. Na segunda revolução ele vai ficar mais intenso, esse movimento campo-cidade é maior ainda. Terceira revolução industrial. Então, a terceira revolução industrial, a partir da Segunda Guerra Mundial, então terminou a Segunda Guerra Mundial, começa um novo processo na indústria. Uma indústria mais moderna, isso quer dizer que eu tenho a robotização, a internet, os primeiros computadores, temos também a codificação de dados que antes não existia. Nessa terceira revolução industrial, a presença dos japoneses é muito marcante. Quarta revolução industrial, pessoal, é a 4.0. É a indústria extremamente moderna. É a terceira revolução industrial, mais tecnológica ainda. Se aqui eu tenho a robotização, a presença da internet, dos computadores, a nanotecnologia, na quarta revolução industrial, eu tenho a inteligência artificial. Então, a partir daqui, as máquinas já vão conseguir pensar sozinhas e controlar produções. Para a indústria, isso é revolucionário. E também é um pouco grave para a população. Por quê? A mão de obra será cada vez menos necessária, mesmo que ela seja qualificada. Então, o desemprego vai aumentar cada vez mais. Por quê? As máquinas estarão no lugar das pessoas. Isso de forma intensiva. Agora, vamos olhar nos tipos de produção. Taylorismo, Fordismo e o Toyotismo. Então, eu tenho aqui uma evolução na minha produção industrial. O Taylorismo, desenvolvido por Frederick Taylor nos Estados Unidos, no final do século XIX, ele caracteriza-se pela divisão nas tarefas. Então, eu tenho uma fábrica toda dividida. Cada funcionário precisa, tem uma função diferente. Então, não vai ser uma pessoa que vai fazer tudo. Cada um tem uma função dentro da empresa, dentro da fábrica. Tenho também um controle muito rígido. É nesse momento que as indústrias vão ter um olhar mais específico para o trabalhador. O que esse meu funcionário está fazendo? É bem feito? É um tempo rápido? Então, Taylorismo. O Fordismo vai ser a evolução do Taylorismo. Por quê? Agora eu tenho toda essa produção segmentada, dividida nos trabalhadores, entre os funcionários, só que agora eu tenho a mecanização, então eu tenho esteiras de produção, para que isso fique mais rápido ainda. Quem desenvolveu o Fordismo foi Henry Ford. Esse tipo de produção foi muito utilizado na indústria automobilística americana.
É aí onde tudo começa, nos automóveis da Ford. Essas duas formas de produção, o Taylorismo e o Fordismo, podemos chamar de just in case. Então, eles têm estoques, tá? Eu preciso ter uma grande quantidade de produtos armazenados. Se a minha indústria produz bastante, isso quer dizer que ela está trabalhando bem. Mas, com o passar do tempo, foram vendo que não é bem assim. O toyotismo surge. O toyotismo é uma nova forma de produção, diferente do taylorismo e do fordismo. Surgiu no Japão, depois da segunda metade do século XX, onde eu só vou produzir o que é necessário. Olha o nome, just in time. Então, o que eu preciso naquele momento, eu não tenho estoque. Essa é a grande jogada dos japoneses. Atualmente, nós usamos um pouco do just in case e um pouco do just in time. Depende da sua empresa e no ramo que você trabalha. Mas a maioria tem utilizado o just in time, principalmente nos fast foods, onde nós pedimos a comida rapidamente, chega, comeu, levanta e vai embora. Então é uma nova forma de produção também no setor alimentício. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada em como esse tema cai no Enem. Vamos dar uma olhada na questão. A questão é do Enem 2016. A mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho sem acumulação de capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital, do que resulta a permanência da má distribuição de renda. Exemplificando mais uma vez, os vendedores de refrigerantes às portas dos estádios viram sua produtividade aumentada graças ao just in time dos fabricantes e dos distribuidores de bebidas. Mas, para realizar o valor de tais mercadorias, a forma do trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Combinam-se, pois, a acumulação molecular digital com o puro uso da força de trabalho. Oliveira critica a razão dualista e o ornitorrinco. Os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar essas transformações pelo... Vamos dar uma olhada, então, nas palavras-chave desse texto. Mundialização, aumento da produtividade, just in time. Então, são palavras-chave que vão nos ajudar a resolver esse exercício. Então, vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. A. Crise bancária e o fortalecimento do capital industrial. Então, esse está ligado diretamente à questão de emprego e renda. B. A inovação toyotista e a regularização do trabalho formal. C. Impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva. D. Emergência da globalização e a expansão do setor secundário. E. Diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de um diploma superior. Pessoal, ele está falando de um vendedor de refrigerantes e como essa produção está ligada a esse trabalho básico, certo? Só pode ser a C, impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva. Qual é a modificação que surgiu? É o just in time. Então, eu tenho tudo muito rápido, sem o estoque, a pronta entrega. Então, eu consigo ali, o vendedor compra o seu refrigerante e já vende na porta do estádio. E o impacto da tecnologia é o quanto eu consigo vender mais se eu tenho também uma forma maior de fazer uma propaganda, de acessar as pessoas, de ter uma máquina de cartão de crédito. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam os exercícios da plataforma. E agora vamos para o próximo tema da aula 5, globalização.